Brasil, para falarmos a respeito do modo de disputa aberto e fechado do pregão eletrônico, o nosso pregão eletrônico pelo decreto 10.024. Então, vamos nos situar. Estamos pelo decreto 10.024, vamos falar dele em âmbito federal e para todos aqueles municípios e estados, os nossos entes subnacionais, que têm aí recursos federais de transferências voluntárias. Lembrando que alguns recursos que eram considerados como transferência legal, né, que são todos aqueles que são previstos na Constituição Federal, enfim, muita gente me pergunta qual a diferença, né, de transferência voluntária para a transferência legal, aquelas obrigatórias, né? Então entrou PENAI aí, entrou alguns serviços, insumos de saúde, algumas transferências fundo a fundo aí também entraram como transferências voluntárias, apesar de que não são consideradas, né? São consideradas como transferências obrigatórias, aquelas legais que a gente diz. E aí todos esses entes subnacionais que recebem esse tipo de recurso vão precisar fazer o seu pregão eletrônico para bens e serviços comuns, inclusive aqueles de engenharia. Quem está aqui de engenharia também vai falando aqui comigo. Printem essa tela, a gente vai conversar sobre bastante coisa aqui, elucidar. Quem já participa de licitações, às vezes tem uma dúvida em relação aos modos de disputa aberto e fechado, mas eu tenho certeza que para quem já pratica, quem já está aí no mercado das licitações, né, das compras públicas, com toda certeza já pegou mais a manha, mas ainda assim eu participo de licitações para muitos clientes meus e vejo que tem muita empresa que poderia melhorar aí seu preço, não se afobar tanto na fase de lances, isso eu também vou falar aqui para vocês. E a gente percebe que a pessoa é um pouco amadora, diria assim. Tayane está bem no comecinho da licitação, então, Tayane, fica aí, que a gente vai conversar sobre o modo de disputa aberto, modo de disputa aberto e fechado. Na live passada, no webinar passado, eu e o Éder Barduco falamos sobre as dificuldades que os licitantes têm para anexar essa documentação de habilitação nos portais de compras públicas. Falamos de 3 portais especificamente, Licitações e do Banco do Brasil. Falamos do portal de compras públicas e falamos também do Comprasnet. Muitas dificuldades que os licitantes vêm nos apontando. A gente sabe que a gente não consegue falar sobre tudo, mas já compreendemos aí de muitas dificuldades. A gente vem levantando essa bandeira para melhorar os sistemas, as plataformas para os licitantes. Hoje mesmo eu conversei também com o dono aí do Licitanet, que é um outro portal. Vão me falando aí quais são os portais que vocês têm mais dificuldades, e a gente também vai conversar sobre isso. Eu quero o apoio de vocês, printem essa tela, postem no Instagram de vocês, coloquem o meu Instagram lá, priscilavieira.licitar, e o Instagram da Licite Mais, e vamos começar aí a disseminar, a pulverizar, né, diria assim, esses nossos pedidos, né? Estamos aqui do lado do licitante, do empresário. Eu quero ajudar você, a Licite Mais Brasil quer ajudar você a participar das licitações e ter êxito, né? O êxito não vem por milagre, ninguém aqui está prometendo fórmula mágica. A gente quer orientar para que você participe de forma correta, saiba como recorrer. Nós já falamos também sobre isso aqui, já falamos de qualificação técnica, já falamos de habilitação. Temos vários webinars da Licite Mais disponível no YouTube. Quem quiser saber mais, pode ir lá no canal, se inscrever, clica lá no sininho. A gente ouve muito, né, falar sobre isso quando a gente assiste um vídeo, mas é importante porque todas as vezes que tiverem vídeos novos, vocês vão ser logo notificados. No celular mesmo você recebe ou recebe por e-mail. Então é muito importante que vocês printem, que vocês tirem foto do nosso webinar agora, que eu sei que vai bombar. Já estou aqui recebendo já as mensagens de vocês com muito carinho, fico muito feliz, muito mesmo. Adoro quando vocês participam, não me deixem sozinha. Quem já acompanha o webinar comigo sabe que não pode sair sem falar o quê? Boa noite. Não pode me deixar aqui sozinha, sair, já tá a fim de sair, não fala boa noite. Olha, boa noite, tchau, já tô indo, né?
Faz parte, seja educado. Vou puxar a orelha de vocês, não me deixa aqui sozinha. Para quem não me conhece, eu me chamo Priscila Vieira, sou advogada e atuo na área de licitações e contratos há bastante tempo. Até ano passado, pregoeira e presidente de comissão de licitação, coordenei o setor de licitação tanto de uma prefeitura daqui do estado do Pará, quanto a Secretaria de Obras do Estado. Participei aí como membro da confecção aí da elaboração das minutas de edital do Estado, através da Procuradoria-Geral do Estado, e resolvi sair da administração pública para advogar apenas para empresas, e desde então, desde o ano passado, já tem um ano isso, todo esse acontecimento, e venho aí assessorando as empresas. Nós fizemos 3 cursos ano passado, voltados para o empresariado que participa de licitações públicas, e assim, o nosso foco é você, é informar, treinar, fazer com que você saiba como é esse mercado, de que forma você precisa. A legislação, ela é vasta, tem um conjunto de normas para entender, não é fácil. Eu sei que tem muita gente aqui que já participa de muito tempo, mas mesmo assim, uma assessoria especializada num assunto é importantíssimo. Quando eu recebo as demandas de vocês, dos empresários, eu percebo assim que há muita desinformação. Se vocês tiverem uma assessoria especializada direcionada para licitações e contratos, vocês conseguem amenizar muito esses riscos, mitigar esses riscos, e é muitíssimo importante que vocês tenham essa consciência, ok? Preciso da ajuda de vocês. Já está rolando papo aqui. Camila, que já disse aqui, cadê Camila? Onde você está, Camila? A Camila Xavier, estou aqui, eu também estou aqui. O que vocês estão conversando? A fofoca, eu quero saber de tudo, hein? Não me deixem de fora da fofoca também. Deixa eu ver aqui. Quem é que está aqui? Valparaíso está aqui. Cruzeiro do Sul. Está a 650 quilômetros aqui. Segunda. Peraí, Regiane. Você não está Cruzeiro do Sul, né? Você está em outro lugar. Tô. Olha, tem o Diógenes, diz que no portal Banco do Brasil ele acha que é o mais complicado. Olha, o portal do Banco do Brasil, nós já conversamos no webinar passado, ele já melhorou bastante em relação... Eu fui pregoeira do Licitações aí do Banco do Brasil, eu entendo bem desse sistema. Posso dizer para vocês que é um sistema bom, eu não diria que é perfeito, ele tem ainda muito que melhorar. Quando mudou para o decreto 10.024, ele ainda atua pelos 2 decretos, o revogado, por incrível que pareça, que é o 5.450, e o 10.024. E isso bagunçou um pouco a plataforma. Eu já participei de licitações que o edital previa o decreto 10.024 e o sistema não estava parametrizado pelo decreto 10.024, ele ainda estava funcionando pelos moldes do decreto 5.450, perdão. Então, assim, o sistema do Banco do Brasil, ele deu uma piorada em razão dessas como é que eu posso dizer, dessas modulações, né, de acordo com o decreto 10.024, e acabou que ficou um pouco difícil. Por exemplo, até pouco tempo, tinha que colocar a documentação item a item, de cada item, repetir aquela documentação de habilitação, quando poucos portais exigem que seja dessa forma, e agora eles já mudaram, ele já permite que você coloque a documentação de habilitação e estenda para os outros itens, se você estiver participando, né, toda aquela documentação, não jamais obriga você a colocar item a item, né, a documentação. Então, vamos lá, vou olhar de novo aqui no chat para saber como é que vocês estão. Glenda, de Poço de Caldas, tenho dúvidas, esse revogado do bebê está complicado por esses decretos. Verdade. Estou em BH, trabalho com licitações há 20 anos. O Marcos, desde quando a maioria era presencial, este novo modelo aberto e aberto fechado está me confundindo. Marcos, eu espero que hoje você possa saber mais sobre esses 2 modos de disputa e saia daqui feliz da vida, tá bom? Esse é o meu objetivo. Érica, boa noite, falo do Natal, comecei semana passada a trabalhar. Olha, Érica, que legal que você está aqui. Mulher dedicada. Isso que é
uma pessoa que realmente busca conhecimento. A Érica começou a trabalhar no âmbito das licitações, está aqui conosco, e não saiam daqui sem dizer que está saindo. Ai, 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 ai. Rodrigo, vou falar mais um pouquinho do povo que está aqui, Natal. Gente, tem gente do Brasil inteiro. Façam esse networking aqui. Aproveitem e conheçam o mercado, as dificuldades. Quanto mais a gente fala das dificuldades, mais a gente consegue destrinchar. Tem gente que já passou por situações que nunca ninguém passou. Hoje mesmo, eu passei por uma situação em relação ao SICAF, mas isso vai ficar para um próximo webinar. Não vou também falar sobre tudo, para vocês ficarem curiosos. Olha aí o Marcos de Osório, Rio Grande do Sul. Como é que estão as coisas por aí, né? Porque eu estou recebendo as notícias. Antes era aqui, no Pará, no norte, né? Que estava pegando aí a pandemia. Agora a gente deu uma aliviada, uma respirada. Vamos ver se realmente, se a gente está em queda ou não, né? Todo mundo rezando por isso. E vamos dar seguimento, né? Que daqui a pouco o Boninho fica bravo comigo, já são 7h23. Vocês sabem que é o Boninho, né? Boninho é o dono, o cara da Licitibas, que fica aqui. Eu tenho um ponto aqui, mentira. Doida pra ser apresentadora, né? Tenho um pontinho aqui. E aí vamos falar sobre o modo disputa aberto e fechado. Rogério, um grupo no Zap ou Telegram? Olha, eu tenho vários grupos no WhatsApp. Só responder por último aqui o Rogério. Eu tenho vários grupos aqui no WhatsApp. Mas, o que acontece, gente? É uma confusão, porque quanto mais gente tem, muita gente começa a falar, e aí eu não sei se a gente conseguiria fazer um Telegram ou um WhatsApp mais organizado, tá? Mas a verdade é que a gente, vamos dizer assim, passa por uma situação no WhatsApp, né, no Telegram, o povo começa a falar, e aí, enfim, é um pouco complicadinho. Tá, gente, vamos lá, vamos entender esse pregão, o pregão que vou falar, tá, do decreto 10.024. A gente sabe que muitos entes subnacionais ainda não regulamentaram a forma eletrônica desse pregão, já mudou tudo, é preciso mudar também o seu regulamento para que ele se adapte aos novos modos de disputa aberto, fechado. Com o Prasnet, ele já não tem mais essa possibilidade de ter o 5.450, então não tem mais tempo randômico lá, a não ser o tempo randômico da fase que a gente vai ver, que é do modo disputa que a gente vai ver, que é o modo disputa aberto e fechado. Então, gente, a partir do decreto 10.024, todas aquelas aquisições de bens e contratação de serviços comuns pela administração pública federal e por todos aqueles subnacionais que a gente já conversou, já deu uma introduçãozinha no início, que recebem recursos federais de transferência voluntária, vão precisar fazer o pregão eletrônico, tá? É o fim do pregão presencial? Como é que ficam aquelas prefeituras, aqueles órgãos que não têm condições, não tem, às vezes nem a internet sequer funciona? É possível afastar essa obrigatoriedade da lei, desde que aquela entidade justifique, né, que ela não pode usar o pregão eletrônico, entenderam? Então, assim, a gente ainda percebe que algumas prefeituras ainda fazem o pregão presencial, por exemplo, para merenda, que a gente sabe que o PENAI agora é direcionado para o pregão eletrônico também. Gente, essas situações vão de caso a caso, de ente para ente, tá? Não tem como eu falar para você que, tá errado. Não, a gente pode encontrar algumas prefeituras, sim, fazendo, mesmo de recursos voluntários, que são decorrentes ali de convênio, né, de contrato de repasse, o pregão presencial. É possível, sim, que eles façam o pregão presencial, e com base até nesse afastamento que o próprio decreto 10.024 prevê, tá? Olha, as alterações em relação ao modo de disputa aberto, vamos começar por ele, tá? Quando eu abro o item, vamos focar no... Lembre que eu estou falando do decreto 10.024. Então, quando eu abro o item lá para a fase de lances, nós já tivemos aquela fase de classificação, desclassificação. Muitos licitantes se enganam pensando que essa fase não existe. Ela existe.
é possível o pregoeiro desclassificar antes da fase de lances. Eu sei que antes se tinha muito aquela impressão, né, no Comprasnet, que ia todo mundo para a fase de lances, não tinha desclassificação nenhuma, mas sempre existiu essa possibilidade. Inclusive, no Banco do Brasil, eu, como pregoeira, usei muito dessa possibilidade. Não é um ato discricionário, é um dever do pregoeiro verificar a conformidade das propostas, certo? E na época do antigo decreto, no Licitações Z, era possível verificar a proposta antes da fase de lances. Inclusive, a gente sempre colocava no edital que o licitante não poderia se identificar, ele não poderia anexar uma proposta com o timbre, por exemplo, da empresa, com a assinatura do dono da empresa. Nenhum campo ele poderia identificar. Agora, ainda existe essa vedação, que não é possível vocês se identificarem lá. Mas, como é que eu não vou identificar se agora o pregoeiro, ele não enxerga mais a proposta antes da fase de lances? Essa fase de verificação de conformidade da proposta que acontece antes da fase de lances, ela vai ser uma verificação daquela proposta digital, aquela proposta que está inserida ali no sistema. Então, o pregoeiro vai verificar se, por acaso, tem algum... como é que eu posso dizer para vocês? Se tem alguma identificação, se, por exemplo, na marca ele colocou o nome da empresa, ou se, de repente, lá no campo de inscrição do item, ele colocou o nome da empresa, ou, de repente, a assinatura do representante da empresa, algo que possa identificar. E isso é motivo de desclassificação. Se você se identifica de alguma forma nessa proposta digital, você pode ser desclassificado. Mas e a proposta que eu anexo no sistema? Gente, essa proposta que você anexa no sistema, ela pode ser timbrada, assinada no Comprasnet, tá? E no Licitações Z também. Porém, cuidado, porque pode ser que em algum portal essa liberação, e eu não tenho como dizer de todos os portais para vocês, se vocês tiverem dúvida, entre com pedido de esclarecimento, perguntem ao pregoeiro se ele consegue visualizar, se o sistema permite que ele visualize a proposta anexa, a proposta escrita, aquela que você anexa no sistema, antes da fase de lances. Por que eu falo isso para vocês? Porque é importante que vocês não se identifiquem de forma nenhuma se o sistema permite que o pregoeiro consiga visualizar essa proposta antes. Entenderam? Há uma falha, acredito que há uma falha de interpretação até do próprio decreto, quando esses sistemas não permitiram que verificasse aí a proposta escrita, a proposta anexada no sistema. Mas, enfim, vamos dançar conforme a música. Se entendeu que a proposta inicial seria aquela que você digita todos os dados, sabe? Você coloca o valor unitário, o valor total, a especificação do objeto. Portanto, esta é a proposta que o pregoeiro vai fazer a análise, a primeira análise dele de conformidade. E ele pode, sim, classificar ou desclassificar, ok? Sua proposta vai estar anexada lá, juntamente com o documento de habilitação, certo? O Ederson está falando que é impossível conversar com o pregoeiro. Eu não sei em que contexto, mas sempre entre licitação de concorrente, coloca o preço acima do estipulado no termo de referência e mesmo assim o pregoeiro deixa ele participar. Isso pode? Ótimo, Paulo. A tua pergunta veio em boníssima hora, em ótima hora. Paulo, ele não pode desclassificar esse licitante que colocou a proposta acima do termo de referência, acima do preço estimado ou do preço orçado, ou do preço máximo permitido. Por que eu te digo isso? Porque esse exame de conformidade, ele não vai verificar preço. Ele não vai verificar preço. O pregoeiro, ele só vai verificar o preço, ele só vai verificar a execuibilidade da proposta após a fase de lances. É o momento que ele vai abrir aquela proposta que você anexou antes, se você colocou... Por isso que há muita crítica. Se você depois deu lances, aquela proposta, na verdade, não serve praticamente para nada, porque o pregoeiro vai te convocar para apresentar a proposta consolidada, a proposta com o valor do lance, do seu último lance, né? Então, para que eu tenho... por que eu coloco aquela proposta lá? Por causa daquele entendimento, né, anterior, e até que o Licitações Z, por exemplo, permitia que o pregoeiro poderia olhar essa tua proposta antes. O Comprasnet nunca permitiu, tá? Mas o Licitações Z permitia. E assim,
se entendeu que tem que colocar, anexar a proposta junto com a documentação de habilitação e o licitante coloca a proposta e a documentação de habilitação junto. No fim, ele tem que fazer uma outra proposta, porque já não é mais aquele preço inicial, tá? Então, nesse iniciozinho, antes da fase de lances, sim, não se verificará o valor daquela proposta, se está acima do termo de referência, do preço estimado, né? Ou do preço máximo permitido daquela licitação. Só vai se verificar esse quesito aí após a fase de lances, tá bom, Paulo? Então tá certinho, o pregoeiro tem que deixar independentemente do valor, porque o que vale é o último valor ofertado, é o do lance, depois dessa fase de lances, tá bom? Cleiton está perguntando assim, o edital mandava a proposta ser ofertada no valor global, o licitante cadastrou no valor unitário, o pregoeiro aceitou e declarou vencedor. Isto está correto? Cleiton, não está correto. É praticamente impossível alguém que tenha colocado por preço unitário e participar dessa licitação por preço global. Até porque, quando vai para a fase de lances, vai todo mundo mais ou menos ali naqueles mesmos valores. Então, aquele valor unitário, se o pregoeiro não fez o exame de conformidade, tá, da proposta, esqueceu de fazer, deixou todo mundo ir para lance, mas eu acredito que houve aí um erro de procedimento por parte do pregoeiro, porque se ele está vendo que a proposta está em valor unitário e era por valor global, como foi que aconteceu na fase de lances, né? Estamos falando de pregão eletrônico, certo? Talvez o pregão presencial, eu não sei se era pregão presencial, mas espero que eu tenha já dirimido a tua dúvida em relação a isso, ok? Deixa eu olhar aqui mais vocês. Vamos continuar e depois eu vou respondendo, tá bom? Então, gente, no modo de disputa aberto, é assim. O antigo encerramento aleatório, né? Era aquele que, quando ia para a fase de lances, tinha um momento que o pregoeiro, todo mundo me perguntava se o pregoeiro tinha um botãozinho lá para encerrar aquele tempo aleatório, aquele tempo randômico, né? Não tem, gente, não tinha um botão para encerrar o tempo randômico, ok? Mas existia um pequeno tempo ali, um tempo de até mais ou menos o tempo que o pregoeiro quisesse, estipulasse, aí sim eu te digo que era da parte discricionária do pregoeiro, antes, né, desse tempo randômico. Ele tinha que acionar esse botão do tempo randômico para iniciar, ok? Isso no decreto antigo, beleza? Agora, quando abre o item, tá? E aí, naquela época, era tempo aleatório. O sistema encerrava e ganhava aquele sortudo, não necessariamente o de menor preço. Concordam comigo? Antes era na sorte, tá? Não necessariamente o menor preço. Agora não. O que o decreto fez? Ele disse, olha, modo de disputa aberto. Eu vou abrir uma fase de lances que durará 10 minutos. 10 minutos. E após esse período, o sistema vai encerrar a competição, caso nenhum lance seja ofertado ali no intervalo de 2 minutos. Se tiver lance no intervalo de 2 minutos finais, nos 2 minutos finais, o sistema vai prorrogar automaticamente aquela fase de lances. Então, enquanto tiver lances nesse intervalo de 2 minutos, aí ele vai prorrogando de 2 em 2 minutos. Enquanto tiverem lances nesse intervalo, haverá prorrogação da fase, ok? Até que não exista mais nenhum lance ofertado, que é o momento que o sistema encerra a fase de lances, e aí o vencedor aparece para todo mundo, né? Então, o modo de disputa aberto é bem simples de compreender. O que a gente vem vendo? A gente vem observando que as licitações que não têm tantos itens, o pregoeiro opta pelo modo de disputa aberto. Talvez seja uma tendência, mas a gente não tem muita certeza, até porque ainda não saiu nenhum estudo, vamos dizer assim, uma pesquisa que me diga, olha, até tantos itens o pregoeiro está escolhendo o modo aberto. Na verdade, não é o pregoeiro que escolhe o modo aberto ou o modo aberto e fechado, tá, pessoal? Autoridade competente.
Não é o pregoeiro. Isso já vem prontinho lá do edital que o pregoeiro recebe. E aí se engana aquele que pensa, né, que o pregoeiro é que faz o edital. Na verdade, a gente sabe que acaba que é ele mesmo, mas na lei não. Pela lei, é a autoridade competente que vai fazer, que não é o pregoeiro, tá? Ou a autoridade dele superior que vai fazer o edital, vai elaborar o edital, certo? Então, o modo de disputa aberto e o modo de disputa, esse modo de disputa aberto, ele é bem simples de compreender. Eu não sei se vocês já participaram, deixa muito assim, como é que eu posso falar para vocês? Às vezes, licitações que duram aí horas e horas e horas e horas por causa desse modo de disputa aberto, né? Quem já participou aqui do modo de disputa aberto sabe que é horrível. Agora, preste atenção, nesse modo de disputa aberto, eu vi rapidamente aqui uma pergunta dizendo que o lance fica de 1 em 1 centavo. Gente, é obrigação, é um dever do pregoeiro colocar ali o intervalo mínimo, o intervalo de diferença de valores. Se ele está lidando com um edital que é menor preço, ele coloca lá o valor, a diferença, parametriza o sistema para essa diferença. É obrigatório no modo de disputa aberto colocar esse ou percentual ou diferença de valor, né? Então, esse de 1 em 1 centavo é porque o pregoeiro permitiu ali no sistema que o intervalo de um lance para outro fosse de 1 centavo. Entenderam? Então, assim, numa licitação que é de milhões, um item só, e esse item, ele está sendo julgado pelo valor, né, pelo valor unitário, pelo valor global, o Comprasnet só permite, salvo engano, pelo valor unitário. E aí, como é que o pregoeiro não estabelece um valor mínimo de diferença, né? Um intervalo mínimo de diferença entre os lances? Ele vai ficar nesse 1 em 1 centavo até porque o licitante vai fazer isso mesmo, ele vai baixar de 1 em 1 centavo, né? Então, quer dizer, leva muito tempo para uma licitação que ele poderia parametrizar melhor a sua diferença, o seu intervalo mínimo de diferença. Lembrando, gente, que vocês têm uma carta na manga. Esse é um dos erros do licitante, que é o valor, o lance intermediário. Gente, o lance intermediário é aquele lance que não necessariamente é o menor, que você está cobrindo o menor valor da sala de disputa. É importante que vocês saibam disso, porque às vezes a gente vê que fica todo mundo afoito, né, querendo dar lance, querendo ganhar aquela licitação, e começa a fase de lances, todo mundo querendo cobrir o menor. E às vezes você já até passou da sua programação, do seu orçamento, daquela planilha que você fez, elaborou. Vocês precisam ter cuidado com isso, sejam mais diligentes em relação aos preços, porque no final, gente, sai todo mundo perdendo. Essas doações, esses pregões, doações, eles estão acontecendo porque muita empresa quer ganhar a qualquer custo e as outras, né, com aquela ânsia de também querer ganhar, começam a baixar também. Vocês não são obrigados a dar o menor valor da sala. Vocês podem dar lances intermediários. Vocês podem ofertar esses lances intermediários. Então, é possível que você fique ali em terceiro, em quarto, mas você está dentro da sua possibilidade. Vocês precisam se organizar quanto a isso, tá? O Paulo está dizendo que ele só dá agora lance no final. Lá no finalzinho, eu acho que ele está falando do modo disputa aberto e fechado, que é possível aí que entra um tempo randômico que a gente vai entender também, tá? Para a sessão de lance fechado entre 3 primeiros classificados ou 10% do valor do menor valor. Alessandra, nós vamos já falar sobre isso, tá? Deixa eu olhar mais aqui. Vamos continuar, né? Então, assim, 10 minutos... Depois vem um período de 2 minutos, o sistema vai encerrar automaticamente a disputa se não houver nenhum lance. Ok? Bora lá para o modo de disputa aberto e fechado. A diferença, gente, do modo de disputa aberto e fechado é que ele vai ter um período aí, uma duração inicial de 15 minutos. Qual é o maior erro do licitante? É, durante esses 15 minutos, ofertar lances.
Esses 15 minutos, gente, não serve para nada. Nada. Não ofertem lance nos 15 minutos. Modo de disputa aberto e fechado. Fiquem com esta dica. Fiquem paradinhos lá, esperando os 15 minutos passar. Ah, mas aí eu não vou ser desclassificado, eu não vou ser tirado. Ah, quando passar para o tempo randômico eu não estou desclassificado. Não. Não. Você não vai ficar atrás. Espera os 15 minutos passar. Vai tomar uma água, olha a tua planilha de novo, olha o teu orçamento de novo. Verifica até onde você pode chegar. Depois desses 15 minutos, o sistema ele vai emitir um aviso de fechamento do iminente. O que é isso? É o nosso tempo randômico lá do decreto 5.450. Então, olha só, tenho 15 minutos iniciais que não servem para nada, não precisa dar lance nesse momento. E a gente vê o povo dando lance. Para quê, meu Deus? Não baixem mais o que vocês já acham que está no osso. Não entenderam? Então, coloque os 15, deixa passar esses 15 minutos iniciais, e quando iniciar o tempo aleatório, que é aquele igualzinho, né, do decreto anterior, 10 minutos ele tem para acabar, tá? A etapa aberta, ela pode acabar, perdão, não em 10 minutos, em qualquer momento, em qualquer instante, dentro de 10 minutos, tá? E aí, gente, esse encerramento aleatório pode acontecer em 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. É esse o momento que você vai dar o seu lance. O que você faz? Acabaram os 15 minutos, você dá logo, acabou, né? Vai entrar no tempo aleatório. Você coloca o preço que você quer levar. O preço para você ficar classificado ali. Você começa a olhar os outros licitantes, porque você, nesse momento, vai precisar ficar ou menor, ou no menor valor, ou 10% no intervalo de 10% do menor valor. Você vai precisar ficar classificado para ir para a fase fechada. Entenderam? Então, 15 minutos iniciais não é nada. Deixa passar. Quando chegar, mesmo que o pessoal esteja lá enlouquecidamente dando lance, ofertando lance, enviando lance, vocês vão ficar só olhando. Acompanhe os melhores lances na plataforma. Quando vocês olharem, acabaram os 15 minutos, o menor valor é tal, eu posso chegar em tal. Verifica logo qual foi o menor valor, soma 10%, você vai saber o intervalo que vai ser classificado, e aí você vai ficar só na manha ali, esperando o tempo aleatório acabar. Esse é o momento, vamos dizer, coringa do modo de disputa aberto e fechado. Coringa, tá? É o momento que você vai realmente ofertar seu lance para ficar no intervalo de 10%. Ou você vai ser o menor, ou você tem que ficar 10% ali do menor valor. Entenderam? Depois, gente, desse momento, quando encerrar o tempo aleatório, vocês vão ser avisados lá no sistema desse encerramento aleatório. Acabou. Ele vai dizer, fase concluída, né? Fase encerrada do tempo aleatório. O que você vai fazer? Você vai para a fase fechada. E aí, nesta fase fechada, é a sua carta final. Como diz o Éder Barduk, é o checkmate. Você tem 5 minutos para dar um último lance. O último é o seu último preço. É o seu preço, a sua proposta final. Depois que você digita seu lance lá, nos 5 minutos finais, que é a fase fechada, por isso o nome é modo de disputa aberto e fechado, que é esse momento que ele classifica ali aquele intervalo e manda para uma disputa fechada às cegas. Você não consegue mais olhar quem foi que deu o lance e você vai colocar o seu valor final, sua proposta final. E aí, pessoal, lá na sua proposta final, você vai esperar esses 5 minutos terminarem e vai verificar se você foi o menor valor ou não. Entenderam? Eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Até aqui tá tudo ok? Deixa eu ver aqui as perguntas. Marcos está dizendo que ele procura sempre ficar entre os 3 primeiros. É uma estratégia do Marcos, é ficar entre os 3 primeiros, tá? Mas ele não precisa necessariamente ficar entre os 3 primeiros, porque não vão só 3 para a fase fechada. Vão os de menor valor e todos aqueles que estão em intervalos de 10%. Então, pessoal, pode ir, inclusive, toda a sala, de todos os participantes que estão lá. Se eles ficaram nesse intervalo de 10%, vai todo mundo para a fase fechada, ok?
Deixa eu ver aqui que eu acho que... Não. Eu pensei que o Boninho estava falando comigo aqui. Me perdoe. Por isso que eu dei essa parada. Então, assim, pessoal, nessa fase fechada, vai todo mundo, tá? Vai todo mundo que está lá nos 10%. Se não tiverem... Aí a gente vai para as nuances, né? Para os detalhes. Deixa eu ver se eu consigo ver mais alguém aqui que tem alguma perguntinha. Mas antes, olha só. Eu queria conversar com vocês a respeito da oferta que eu vou liberar aqui da Licite Mais, ok? Estou liberando uma oferta aqui para vocês, da Licite Mais Brasil, para assinar a Licite Mais e ter o gerenciador de editais. Seus editais vão chegar, os avisos todos, conforme o seu objeto, conforme a região que você quer atuar, mastigadinho lá no seu e-mail. Quem não tem o gerenciador de editais, que ainda procura lá no Comprasnet, lá no Licitações, não sabe o mal que está fazendo para a sua empresa, porque afinal de contas, gente, vocês precisam ter um gerenciador para, eu diria assim, para maximizar os negócios de vocês, porque pode ter licitação que vocês sequer vão descobrir se vocês não tiverem um bom gerenciador de editais. E as oportunidades que vão aparecer também, né? Então, assim, vou liberar a oferta para vocês. Se vocês, acho que vai aparecer aqui, né? A ofertinha. E tá liberado para vocês assinarem com um bom desconto, um bom bônus. E eu queria conversar também uma novidade que a Licite Mais está liberando aí, que nós já conversamos, que é uma mentoria comigo, um plano especial que a Licite Mais vai liberar. E quem assinar este plano, que é um plano VIP, é um plano fechado para pouquíssimas empresas, porque eu não vou dar conta de assessorar todas, né, os assinantes da Licite Mais. Então, a Licite Mais conversou comigo e nós liberamos algumas vagas para este plano, um plano VIP, um plano fechado, que vai ter uma mentoria comigo. Além da mentoria, eu vou assessorar vocês nas licitações. Vamos ter 1 hora aí ao mês para conversar, né? Vocês podem trazer qualquer problema para mim e a gente vai conversar e eu vou orientar vocês nas licitações. E uma assessoria jurídica, né, gente? Especializada. Além disso, vou estar disponível para responder as dúvidas de vocês. Sabe aquela dúvida que bate na hora lá do pregão da licitação? Então, a Licite Mais está liberando um plano que vai possibilitar você de tirar essa dúvida comigo na hora. Vou estar à disposição desses assinantes VIPs. São pouquíssimas vagas, não estou mentindo, porque eu não tenho condições alguma de atender todas as empresas da Licite Mais, são muitas, mas Guilherme me convenceu de fazer isso por vocês, tá? Então, vocês vão ter uma mentoria comigo, quem assinar esse plano, e vocês também vão poder tirar a dúvida de vocês com uma advogada, né? Estou, oferecendo aqui meus serviços, né, para a Licite Mais, e vocês vão poder ter essa mentoria comigo. Para saber mais, vocês vão ter que ir lá no site da Licite Mais, ela vai liberar todas as informações para vocês, e assim vocês vão poder também me conhecer melhor, vão poder conhecer melhor vocês, e a gente não vai precisar de webinar, porque vocês vão poder tirar as dúvidas, e também eu vou fazer essa mentoria, ok? Logo, logo a Licite Mais vai liberar aí, né, o plano. O Mesquita me perguntou, para quem já é cliente também vai ter direito. Claro que vai, mas você vai ter que fazer um upgrade aí, né? Afinal de contas, sou eu, Mesquita, eu vou entrar aí como assessora jurídica da empresa de vocês pela Licite Mais. Depois a gente vai conversando mais, né, sobre esse plano VIP aí, VIP da Licite Mais Brasil, ok? Vamos continuar? Deixa eu ver aqui que eu já olhei algumas perguntinhas, né? Priscila, os 10% acima do melhor lance seria sobre o último lance antes do randômico? Eu teria que ficar 10% acima deste último antes do randômico? Não. Sérgio, esquece essa fase antes do randômico. Eu falei aqui, para quem anotou, fica uma dica de ouro, que é
Sérgio, os 15 minutos iniciais não servem para nada. Nada, 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 nada. A não ser você colocar a sua água, seu cafezinho e esperar. Quando iniciar o tempo randômico, você vai olhar qual é o preço menor. E você vai lá lançar. Ou, de repente, se você tem muito receio, porque esse tempo randômico, ele pode encerrar, abrir e encerrar. E aí você nem tem oportunidade, né, de dar o lance. Então, quando chegarem lá um minutinho para finalizar os 15 minutos, você dá o seu lancezinho lá para ficar perto do menor valor. Não necessariamente você precisa ser o menor valor. Você precisa ficar entre ali do menor valor e os 10% no tempo randômico, quando ele encerrar. Quando ele encerrar, você vai precisar estar naquele intervalo para poder ir para a fase fechada. Se não, já era para você. Você não vai para a fase fechada, ok? Tirei a dúvida? Tirei a dúvida, Sérgio? Ai, deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida. Nesta fase são os lances de robôs. Como ficar nos 10%? Ui, Marcos. Então, olha, o robô realmente, se você estiver disputando com o robô, nessa fase aí de tempo randômico, fica um pouco complicado, né? Vamos dizer assim, você disputar essa fase manualmente. Não é impossível, tá? Porque os robôs, eles são parametrizados para um determinado lance, certo? Mas assim, eu diria que hoje em dia o robô, ele já foi muito criticado, o uso do robô, mas há controvérsias, tá? Eu não quero muito me aprofundar nesse assunto, não, dessa história do robô, até porque a gente já conversou sobre isso, né, em outras oportunidades, ok? Mas é isso, vamos lá, tá? Se preparem aí para mais informações. Tá, com o objetivo, gente, de afastar possíveis conluios, né, nessa fase fechada, né, caso não existam pelo menos 3 propostas, nessa margem estabelecida de 10%, outros participantes são convocados para atingir esse patamar mínimo de 3 licitantes, entenderam? Então, assim, eu tenho 2 caminhos. A existência de 3 ou mais licitantes que ofertaram valores não superiores a 10% acima do menor valor, tá? Se eu não tiver 3 ou mais licitantes que estão nesse intervalo, ok? Ou se não houver 3 propostas dentro dessa faixa dos 10%, os participantes que ofertaram os 3 melhores lances avançam para a etapa fechada. Então, é assim, eu tô lá no meu tempo randômico. Eu não tenho, dentro ali nos 10%, eu tenho o menor valor, óbvio, né? Mas eu não tenho ninguém mais nos 10%. Eu vou chamar mais 3 licitantes para vir para essa minha fase fechada, tá? Eu tenho uma galera lá participando no tempo, que já está lá no tempo randômico, mas eu só tenho 2. Eu vou chamar mais 3. É um pouco confuso, gente, porque assim, o sistema entendeu de uma forma um pouco estranha, realmente, o decreto. E aí, nessa fase fechada, eu posso ter 3, eu posso ter 4, eu posso ter 5 licitantes, por incrível que pareça, se eu não tiver ali, tá, na fase. A gente está trabalhando quando a gente não tem os 3 licitantes para irem para fase fechada. Me perguntaram sobre microempresa e empresa de pequeno porte. Gente, a microempresa e empresa de pequeno porte, ela só vai ser selecionada ali para dar o seu preço final depois que acaba tudo. Sempre foi assim e vai ser sempre assim, ok? Também, gente, o decreto 2024, ele fala de situações, por exemplo, nessa etapa fechada, deserta, que estão chamando de deserta, e uma etapa fechada fracassada. Gente, o que seria essa etapa fechada deserta? Né? Que vai aí impor o reinício da etapa a etapa fechada. Tá? É quando todos os licitantes que são convocados ali para o lance final, eles ignorarem, eles simplesmente não ofertarem nenhum lance. Daí, o sistema vai dar oportunidade do pregoeiro convocar os demais licitantes. Olha lá o perigo de você entrar numa fase fechada
e não ofertar a sua proposta final. Ah, então eu sou obrigado? É obrigado. Você é obrigado a dar o seu lance na fase fechada. Por que eu digo isso? Apesar de que eu entendo assim, ele não vai ser desclassificado, tá, gente? Eu não estou falando de desclassificação. Por que eu estou falando que você é obrigado? Porque caso você não dê, e o seu concorrente acha que também não tem aqui oferta lance, e o outro também entenda que não tem oferta lance, essa fase fechada vai ser considerada deserta, porque ninguém ofertou lances. Todo mundo ignorou o chamado da fase fechada. E aí o pregoeiro tem a oportunidade de reiniciar com outros 3. Olha lá o perigo de você não ofertar lances na fase fechada, tá? E aí também há possibilidade de reiniciar essa etapa fechada quando não houver licitante classificado na etapa de fase de lance fechado, que atenda às exigências de habilitação. Se por acaso todo mundo foi lá para a fase fechada, eu tenho a classificação final. Quando eu olho a documentação de habilitação desse pessoal que ficou na fase fechada, está todo mundo inabilitado, eu posso, mais uma vez, reiniciar a fase fechada. O pregoeiro pode, sim, reiniciar. Entenderam? Então, bora lá. Quantos licitantes deram até X lá mais 10%? Menos de 3. Aí eu convoco outros até completar 3. Beleza? Quando eu tenho mais de 3, todos os licitantes vão para a oferta do lance final fechado. Aí vai todo mundo para aqueles 5 minutos, tá? Se eu não tiver lances na fase fechada, eu posso convocar, o pregoeiro vai convocar mais 3 licitantes, ok? Se por acaso eu tiver lance fechado, a disputa vai ser encerrada, tá? Se todo mundo for inabilitado, eu posso reiniciar a fase fechada. Entenderam agora? Então, assim, não é tão complicado, mas é muito simples. Quando vocês forem para a fase fechada, vocês precisam dar lances. Você precisa enviar a sua proposta final. Porque se você não envia, os outros não enviam, essa fase fechada é considerada deserta. E aí, essa fase fechada que é considerada deserta, o pregoeiro vai chamar outros 3 e você não vai participar de novo, porque você só tem, lembra que eu falei? Uma oportunidade. Colocou seu preço final, acabou, não há arrependimento. Inclusive, quando ninguém der lance nessa fase fechada e o pregoeiro chamar mais 3, você não vai participar. Você vai ter que ficar esperando lá e rezando para que ninguém consiga chegar ali no seu preço. Vocês entenderam? Tudo certo? Deixa eu olhar de novo aqui a dúvida de vocês. Bora lá. Deixa eu ver se eu encontro aqui, porque já passou um bocado. A Luzia me perguntou como fica esse 10% em relação à microempresa e empresa de pequeno porte. Normal, ela vai entrar normalmente, tá? Não vai ser feito nenhum tipo de empate ficto aí nesse tempo randômico. Vai ser só na fase fechada, tá bom? Na fase fechada, no preço final, é que ele vai classificar de acordo com os benefícios da lei complementar, ok? Sérgio disse que sim. O Guilherme colocou... Vocês viram aqui no chat? Oferta mentoria com Priscila. Ele chamou Plano Pro. Olha, gente, estou orgulhosa desse plano. Eu quero dizer para vocês que batemos a cabeça para eu atender a demanda, atender vocês. Eu espero que corresponda, né? E quem assinar esse Plano Pro já sabe, vai ter uma mentoria comigo, tá bom? Vamos lá. Me parece que foi a 10.024 até uma maneira também de eliminar a possibilidade de robô. Sérgio, é verdade, se fez de tudo para eliminar a possibilidade de robô, mas como tudo nessa vida, a atualização do software, meu amigo, já conseguiram uma maneira, né, a não ser na etapa fechada, não conseguiram ainda, né, porque é fechado, não tem como o robô ofertar ali um lance, descobrir o lance do licitante concorrente, mas no modo disputa aberto e no tempo randômico vai funcionar robô, não tem jeito, tá? Bora lá para outra pergunta do Paulo.
Se você... Tô vendo, teve gente que saiu, me disse boa noite, vocês viram que eles disseram que iam sair? Vocês falaram? Vou marcar esse pessoal. Paulo Oliveira, ontem participei de uma licitação que não havia um valor referência, mas havia uma discrepância muito grande entre os concorrentes, primeiro lugar e segundo lugar, e por aí vai. O pregoeiro desclassificou o primeiro colocado por preço inexequível, isso antes da disputa de lance. Porém, no final, houveram 4 propostas finais abaixo de 70 mil, e neste caso, qual a posição do pregoeiro? Paulo, olha só. Vou repetir os exames do pregoeiro, tá? No início, ele faz um exame de conformidade, ok? Tudo certo, ele só vai olhar aquela proposta digital, tá? Depois disso, pessoal, ele vai fazer a aceitabilidade dessa proposta. O que é esse exame de aceitabilidade da proposta? É olhar o preço, é saber se aquela proposta condiz com o que está pedindo o edital e se aquele preço é execuível ou não. Caso o pregoeiro entre em algum critério ou estabelecido no edital de execuibilidade, ou de repente encare aí, né, se aquele preço é manifestamente inexequível, ele precisa dar a oportunidade para o licitante comprovar a execuibilidade. O pregoeiro jamais, não vou dizer jamais, porque há algumas hipóteses, tá? Mas o pregoeiro, neste momento, ele não pode declarar a inexecuibilidade daquela proposta, ok? Ele só pode declarar a inexecuibilidade daquela proposta se aquele preço for irrisório ou de valor zero, tá? Então, esta proposta de valor zero ou irrisório, ela é absolutamente inexequível. Nos outros casos, as propostas serão relativamente inexequíveis. Há uma relatividade dessa inexecuibilidade e, portanto, o pregoeiro precisa dar oportunidade para o licitante se manifestar e comprovar a execuibilidade. O pregoeiro pode diligenciar também nesta fase, pedir alguns documentos para a empresa a fim de que ele analise a execuibilidade da proposta, mas ele não pode declarar sumariamente e eliminar o licitante em razão disso, tá bom? Talvez, no seu caso, Paulo, ele tenha considerado que o preço era irrisório, tudo bem? Mas ele vai precisar justificar essa desclassificação. Deixa eu olhar aqui e ver se o Boninho está falando comigo. Não, não está. Então, vamos lá para mais algumas perguntas para a gente encerrar nosso webinar. Mas prestem atenção, hein? Tem um plano Pro aí da Licite Mais. Lembrando para vocês que é uma mentoria comigo e você vai poder tirar dúvida de uma licitação que esteja acontecendo na hora comigo. É um plano para pouquíssimas empresas, limitado. Corre lá, verifica, vê se você precisa. Eu acho que é uma boa, hein? Eu acho que é uma boa. Eu não quero falar muito não, porque depois vão dizer, mas eu acho que é uma boa. Porque é ela. Não. Eu acho que é excelente, porque vai ter uma advogada especialista no assunto para conversar com vocês. E para mim, isso aí já foi. Eu fechava os olhos e fazia, se eu fosse empresa, né? Então, vamos lá. Marcos, considero isso muito importante, pois se o primeiro lugar foi inabitado, você pode ser chamado. Ok. Valeu, Priscila. Gente, muitíssimo obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Acontecimento do dia, olha aí, Nayara. Nayara Mendes. Será que ela é minha parente? Porque eu sou Mendes também. Então, vamos lá, Nayara. Fui desclassificada de uma licitação do dia de hoje por falta de indisponibilidade de informações. Porém, as informações foram passadas conforme a descrição do item. Existe algum jeito de questionar após se declarar? Claro, Nayara. Entre com recurso. Ponha lá sua intenção de recorrer no prazo que o pregoeiro oferecer, conforme o edital, e diga que você quer recorrer contra a decisão do pregoeiro que inabilitou a sua empresa, tá bom? Luísa, vamos ver se tem mais outra dúvida. Edital não informou o valor do termo de referência, no final os preços estavam acima e tem uma margem para negociar ou só pode fechar pelo preço estimado? Não, Paulo, tem uma margem para negociar. Todos os preços estavam acima do estimado? Todos? Assim, quando todos os preços estiverem acima do estimado estabelecido no termo de referência, no edital, o pregoeiro deve negociar para ele conseguir um preço estimado. Caso contrário, se ninguém conseguir negociar com ele, essa licitação vai ser fracassada. Então, é dever do pregoeiro negociar nesse momento para que até informe o preço, né? E diga que, não sei se no seu caso era orçamento sigiloso ou não, acredito que não, que já estava lá,
mas ele precisa tentar negociar para chegar no preço que a entidade, né, o órgão pode pagar. Caso contrário, essa licitação vai ser fracassada, não tem jeito, tá bom? Mas é dever, inclusive, se o licitante que ofertou o menor valor estiver abaixo do preço estimado, é também dever do pregoeiro negociar com a empresa. Vocês sabiam? Ele precisa negociar ainda assim, mesmo que ele perceba que está dentro do orçamento dele, abaixo do orçamento dele. É dever do pregoeiro, o Tribunal de Contas da União já se manifestou em relação a esse assunto, tá bom? Sérgio, eu que agradeço. Vou ficando por aqui, que eu acho que não tem mais perguntinha para mim. Eu acho que o Paulo repetiu a pergunta dele, né? Deixa eu ver. Quando for, Marcos, quando for ganhando os itens descritos e o pregoeiro pedir para anexar os documentos no Comprasnet, pode anexar a proposta, o catálogo com assinatura certificado digital ou tem que assinar documentos manualmente? Marcos, vou falar rapidamente sobre a assinatura pelo certificado digital. Olha, já existe uma construção nesse sentido de evoluir para que não se peça mais as assinaturas, né, manuais, aquelas assinaturas que o cara tem que escaneia. O certificado digital é uma das assinaturas mais seguras que existem, tá? Você precisa... O certificado digital, ele é uma assinatura que ele tem uma cadeia ali de certificação que é possível identificar que realmente é aquela empresa que está assinando. E ela tem responsabilidade sobre isso, tá? Então, assim, talvez o edital não esteja prevendo isso. É bom que você entre com pedido de esclarecimento. Porque se você tem uma empresa que tem um certificado digital, você pode muito bem assinar as suas propostas pelo certificado digital. Por que não? Né? Você consegue fazer, gente, a sua declaração de imposto de renda pelo certificado digital, quiçá fazer uma proposta para uma licitação. Então, a gente está construindo isso e vocês... Como é, gente, que a gente constrói esses entendimentos? Entrando com o pedido de esclarecimento, forçando aquele órgão a fazer de uma forma correta, ampliar, né, os seus horizontes aí, e entender que a assinatura do certificado digital é plenamente válida, certo? Existe lei, inclusive, que regulamenta os certificados digitais. Então, se vocês tiverem alguma dúvida de como o pregoeiro vai fazer, vocês precisam pedir esclarecimento. Por favor, forcem para que abram os horizontes aí. Érica, eu que agradeço. Agradeço a todo mundo que veio aqui hoje para a gente falar sobre o modo disputa aberto e o modo disputa aberto fechado. Lembrem das dicas que eu dei. Não fiquem afoitos na hora de dar lance. Vocês podem dar lances intermediários e pugnem o edital quando, assim, vocês acharem que o pregoeiro não quer mudar determinada cláusula do edital, que ela está ilegal. Então, vão atrás dessa construção juntamente com a gente, que trabalha, né? E que luta aí para que esses editais sejam melhorados, para que facilite a vida do licitante. Não esqueçam de tirar foto, marcar a Licite+, no Instagram de vocês, marque a Licite+ Brasil e marquem priscilavieira.licitar, que aí ajuda a gente a ter mais webinar. Se ninguém se interessar, aí eu vou sumir aqui da telinha de vocês. Então, marquem, sigam. Temos muito conteúdo gratuito, tá bom? Já falei de vários assuntos. Licite+ Brasil tem o YouTube recheado de conteúdo gratuito para vocês, tá bom? Vou só responder a última pergunta aqui, que o Enzo falou. Meu concorrente deu lance sendo valor menor que o custo do produto. O que pode ser? Enzo, se é menor do que o custo dele, ele vai precisar comprovar a execuibilidade. Se você tiver dúvida em relação à execuibilidade da proposta do seu concorrente, por favor, entre com recurso. A maneira de você forçar aí o pregoeiro a verificar a execuibilidade da forma correta é entrar com recurso. Se for sair, tem que me dar boa noite, hein? Me dizer de onde é, que ainda não disse, para eu me despedir com toda a elegância, né, de vocês. Não vou desligar na cara de vocês, assim como vocês não têm que sair e me deixar aqui falando sozinha, né? A Maria Cristina está falando de certidão, Maria Cristina.
Olha, hoje o assunto não é sobre habilitação, mas tem uma live, um webinar, um webinar, uma aula sobre documentação de habilitação lá no YouTube da Licite Mais. Vão lá, gente, se inscrevam, assinem. Vão receber esse conteúdo de graça aí para vocês. E não esqueçam da assinatura dos assinantes VIPs, dos assinantes PROS, que vai ter uma mentoria comigo. Ai, estou muito ansiosa para encontrar vocês nessa mentoria, sério. Luzia, obrigada. Tayane, obrigada. Enzo também, muito, muito, muito obrigada. Rudinei, obrigado. Silvana, é um prazerzaço estar aqui com vocês. Adoro, olha, Belo Horizonte. Depois me digam aí se está tudo bem com vocês, se vocês estão bem de saúde. Rio Grande do Sul, Trindade do Osório. O Boninho, não sei se ele vai deixar, mas eu vou falar, porque depois, se ele quiser, ele não vai me tirar por causa disso, não. Eu vou ter uma live daqui a pouco no meu perfil do Instagram, uma live importantíssima sobre SICAF, erros ali do SICAF, um erro gravíssimo do SICAF e do Comprasnet. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, 9 horas da noite eu vou estar numa live lá no Instagram, no meu Instagram, tá? PriscilaVieira.licitar. Não esqueçam da oferta que eu liberei para vocês. Recife, Diógenes, o Diógenes, eu acho que é sempre o Diógenes que está por aqui, já me conhece. São José do Rio Preto, Daniela, tudo bem? Boa noite, pessoal. João, Natal, Glenda. Tirei a dúvida de vocês? Ficou mais claro? Acho que ficou, né? Acho que ficou. Não tem muito mistério, não. Negócio de minutos para lá, para cá. O importante é saber que tem o tempo aleatório, os 2 minutos que prorrogam no modo aberto. Bahia. Mesquita. Mesquita tá aqui. Gente, Mesquita me segue, ele é meu seguidor raiz. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Me segue, Mesquita. Maria Cristina, boa noite, Maria Cristina. Me perdoa se eu não respondi ainda a tua pergunta, mas, olha só, manda um e-mail para a Licite Mais que eu vou responder a sua pergunta, tá bom? Paulo Oliveira, de Minas Gerais, Mogi das Cruzes, São Paulo. Wagner também é da Bahia, povo inteiro. Olha só essa oportunidade, hein? Estão se despedindo de mim, né? Tiraram foto? Olha, eu não tirei foto. Vou tirar aqui, peraí. Não saiam, senão vai ficar feio. Tinham quase 80 alunos aqui comigo. Eu vou tirar foto nossa, tá? Peraí. Não saiam. Eu tô olhando vocês aqui no chat. Não saiam. Fiquem aí. Deem tchauzinho. Deem tchauzinho, vai aparecer vocês aí. Peraí. Já? Vou tirar foto, hein? 1, 2, 3 e... Não, 2, 1. E... Muito bom. São Paulo de novo. Rodrigo. Ei, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço. Joélia, da Bahia também, Santa Catarina. Boa noite, Juliana. Atibaia, já falei, né? Juliana. Bem, gente, então eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de tirar foto, postar, marcar. A live, Marcos, é daqui 9 horas da noite no meu perfil, lá do Instagram, tá bom? Beijão para vocês e até a próxima. Eu espero vocês. Sugiram aí os assuntos, tá? Que a gente pode falar nos próximos webinars. Vai ter aula de novo semana que vem e eu espero vocês, tá bom? Edson, valeu, Rio de Janeiro, valeu todo mundo. Tchau, tchau.